Amém? Tá certo? Amém? Vamos iniciar hoje, e eu creio que é uma palavra que Deus até quer dar continuidade, que Ele colocou isso no meu coração, não sei quando, não sei se vai ser no próximo culto, Deus é quem sabe. Mas é uma palavra que vai falar sobre ovelhas, sobre pastores e ovelhas. Por toda a Bíblia nós vemos que o Senhor nos trata como um rebanho de ovelhas. Por toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vemos Jesus sendo colocado como pastor desse rebanho que somos nós, a igreja noiva de Cristo. E essa palavra hoje vai nos falar sobre cristianismo é ser ovelha de Jesus. Mas que tipo de ovelhas temos sido? Cristianismo é ser ovelha de Jesus. Mas que tipo de ovelhas temos sido? Vamos abrir no livro de Ezequiel, capítulo 34. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo ao decorrer da ministração da palavra. Ezequiel 34, de 8 a 10. Vamos começar em Ezequiel 34, versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Não é que nós temos visto hoje? Por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas. Então Deus está falando, os pastores também são meus. Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. O Senhor está levantando uma igreja, uma noiva, que está sendo tirada do meio da igreja evangélica e que vai ser perseguida pela igreja evangélica. E essa igreja, essa noiva é formada por ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento na Bíblia nós vemos Jesus doando ou vendendo as suas ovelhas para os pastores, homens e mulheres. Os pastores, tanto homens como mulheres, têm a missão de cuidar
e alimentar as ovelhas que são de Jesus e somente de Jesus, de mais ninguém. Muitos líderes que se dizem pastores estão agindo como déspotas e donos das ovelhas. O pastor, ele tem um chamado de apontar o caminho que Deus está mostrando, de aconselhar, de trazer alimento saudável, não alimento estragado, e de dar a sua vida pelas ovelhas, isto é, abrir mão da sua própria vida e fazer da sua vida uma oferta para cuidar das ovelhas. E nós lemos aqui que o Senhor Deus, Ele está dizendo que os pastores estão se alimentando das ovelhas. Não estão apacentando as ovelhas que são de Jesus, mas estão usando as ovelhas para apacentar a si mesmo. Está na Bíblia e é profético para os dias de hoje, porque é o que nós temos visto. Eu tenho um exemplo que eu jamais vou citar nomes, apenas circunstâncias, de uma irmãzinha pertencente a uma igreja local e que saiu da sua casa para ir à casa de uma irmã que estava acamada, não em nome da igreja local, não citando o nome de pastor, nem muito menos citando o nome de igreja local. Apenas ela foi em nome de Deus e debaixo do amor estudar, fazer um estudo da palavra de Deus com essa irmãzinha que estava acamada e impossibilitada de ir até o templo se unir com os irmãos para o culto. E ela foi lá investir em amor, compartilhar palavra. E essa irmãzinha que estava acamada sentiu o desejo de chamar outros irmãos. E ali em amor, como nós vemos em Atos, de casa em casa, eles se reuniram para estudar a Bíblia. E algum abençoado ou abençoada foi fazer fofoca nos ouvidos do pastor dessa igreja local. E esse pastor, 2 dias depois, chamou essa irmãzinha e a repreendeu, dizendo que ela estava em rebeldia, porque tudo que ela fizesse, ela tinha que perguntar a ele primeiro: onde está isso na Bíblia? Nós somos livres, acabamos de cantar junto com a levita Shirley, que dirigiu o louvor de forma tão ungida. Acabamos de cantar: pelo sangue de Jesus eu sou livre. Eu sou livre para ir e vir, eu não sou livre para pecar. Eu não sou livre para falar mal do outro. Eu não sou livre para ser egoísta. Eu não sou livre para amassar o outro, para invejar o outro, para expor o outro. Mas eu sou livre para amar o outro, para investir no outro, para encorajar o outro, para edificar o outro, para levar o amor de Jesus. Quando que nós temos que pedir permissão para isso? Se a palavra diz: ide e fazei discípulos, não fala: perguntai ao seu pastor se você pode fazer discípulos. Até quando os líderes vão ficar vivendo esse torpor, essa embriaguez de império, de monarquia, e vão achar que são reis sobre as ovelhas? Enquanto todos devem se submeter ao pastor Jesus, ele tem autoridade suprema. Vamos abrir em 1 Pedro. Carta de 1 Pedro 5.
1 Pedro 5, de 1 a 4, diz assim. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros, isto é, pastores, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Você não foi chamado para ser um déspota, um dominador, um tirano. Você foi chamado para abrir mão de sua própria vida em favor das ovelhas. Isso é ser pastor. Pastor não é ter hora para dormir nem para comer, para poder cuidar das ovelhas. Pastor é abrir mão dos seus prazeres até, dos seus ideais de vida, para poder cuidar do rebanho que é de Jesus. Mas isso não traz ibope, não enche igreja, nem cria império. Vamos abrir em Atos 20. Atos 20. Atos 20, 28 a 30. Atos 20, 28 a 30. Atos 20, 28 a 30 diz assim. Vamos ler. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para pastoreardes a igreja de Deus. Pastor não tem igreja. Pastor, ele vive para a igreja. Ele não tem igreja. Ei, pastores, você não tem igreja. Ouça isso, pastor. Você não tem igreja. A igreja que você cuida é de Deus, não é sua. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Foi Jesus que comprou a igreja, não foi você, pastor. Que ideia é essa de achar que você pode dominar? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Não é isso que nós temos visto? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Você é discípulo? Vigia e ora. Encha-se da palavra para não ser arrastado pelo engano. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. João 21, Evangelho de João 21. Evangelho de João 21, 15 a 17, diz assim. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta
os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus lhe respondeu. Não, Pedro respondeu a Jesus: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse a Pedro: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Então respondeu Pedro a Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus é o pastor e só ele tem todo o direito de governar totalmente todas as áreas das nossas vidas. Abre lá em Cantares, livro do Cântico dos Cânticos. Eu me lembro de um programa que eu vi hoje. Cantares 6. Cantares 6, de 2 a 3, diz assim: A esposa aqui é a esposa de Salomão, mas ela está tipificando a noiva, a igreja de Cristo. E ela fala o seguinte: o meu amado, quem é o nosso amado, senão Jesus, o nosso noivo? O meu amado desceu ao seu jardim. A igreja é um jardim regado por Deus. Aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Jesus é o pastor. Jesus é o pastor. Mas nos voltando agora para as ovelhas, já alertamos em relação aos pastores, mas agora em relação às ovelhas. Que tipo de ovelha eu, você, não importa o chamado que você exerça dentro da igreja, todos somos ovelhas de Jesus Cristo. E que tipo de ovelha você tem sido? Voltemos lá para Ezequiel 34, versículo 11. 34, versículo 11. Olha o que diz: Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O próprio Deus, ele fala: eu mesmo vou procurar e buscar as minhas ovelhas. Deus, ele tem procurado e buscado ovelhas que sejam verdadeiramente dele. E o que ele me perguntou, e eu pergunto a mim mesmo e a você que me ouve: você tem se deixado achar por Deus diariamente? Nós cantamos aquele louvor lindo em teu jardim, que fala que na viração do dia o Senhor vem ao jardim e ele fala: onde estás? E você fala: estou aqui, Senhor, vem comigo. Será que toda vez que o Senhor vem e pergunta: onde estás? Você está ali: estou aqui, Senhor. Você tem se deixado achar por Deus em todo o tempo que Ele te busca e te procura? Ou você anda ocupado demais para ser achado por Deus? Você anda envolvido demais com as coisas desta vida para ser achado por Deus? Que tipo de ovelha você tem sido? Abre lá em Ezequiel 34, 12,
diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Ontem na vigília o Senhor trouxe uma palavra profética cantada, falando que estamos vivendo dias em que as nuvens estão se condensando até que venha a chuva de restauração e avivamento que vai vir. Só que paralelamente a essas nuvens que estão se condensando sobre a igreja que Ele está levantando, também está vindo uma grande escuridão sobre as trevas, onde vão haver muitos conflitos. Diz em Apocalipse que vai vir um anjo montado num cavalo vermelho, onde não haverá paz e homens assassinarão outros homens. São tempos de grandes conflitos. E Deus quer tirar as suas ovelhas dessa escuridão espiritual. Mas pastora, quando fala de escuridão, não é para os ímpios? Quantas ovelhas estão cegas? Quantas ovelhas não conhecem a palavra de Deus? E se não conhecem a palavra de Deus, não são totalmente libertas, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e somente a verdade na palavra vos libertará. Não é o frequentar cultos, não é o andar coladinho com o pastor da sua igreja, não é ser um dizimista, nem cantar no coral, nem ter uma voz linda, nem pregar muito bem, que vai fazer de você uma pessoa livre por conhecer a palavra de Deus. O Senhor está chamando as suas ovelhas a mergulharem na sua palavra, porque Ele quer tirar cada uma da escuridão espiritual. Ele quer trazer luz à sua palavra e revelar o seu coração para as ovelhas, para as suas ovelhas. E o que Ele me perguntou, e eu lhe pergunto, a mim e a você que está me ouvindo: você tem buscado o coração de Deus na sua palavra diariamente? De vez em quando. O Senhor está farto do de vez em quando, porque o de vez em quando é o morno. É preferível que você seja frio ou quente, porque morno ele fica a ponto de vomitar. Em Ezequiel 34:13, diz assim: tirá-las-ei, isto é, tirarei as ovelhas dos povos. Então significa que as ovelhas estão misturadas no meio dos povos. E as congregarei dos diversos países. Porque nós só temos uma pátria, é a do Senhor. Nós não temos uma pátria aqui na terra. Então, ovelhas de Deus não tem pátria aqui. Você tem uma nacionalidade. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Você nasceu nos Estados Unidos, você é americano. Mas o seu coração não pertence a essa pátria, pertence a uma pátria celestial. E aqui diz que Ele vai congregar as ovelhas de diversos países. Isto é, são ovelhas, mas ainda estão com o coração voltado para as coisas terrenas. Ainda estão com os corações presos às coisas deste mundo. E Ele está tirando e congregando as suas ovelhas, tirando do meio dos povos e do meio dos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Deus está trazendo suas verdadeiras ovelhas dos 4 cantos da terra. Ele tem trazido as suas ovelhas de volta para a terra que Ele preparou para que elas
morem. Terra que mana leite e mel. Leite que alimenta. Mel, porque lá em Salmo 119 diz que as tuas palavras são mais doces do que o mel. Ele está trazendo as suas ovelhas dos 4 cantos da terra para os seus montes, onde não serão abaladas, e junto às correntes das suas águas que descedentam. E o que o Senhor me perguntou, e eu pergunto a mim e a você nesta noite: você tem desejado de verdade, como ovelha, comer diariamente dos seus pastos e beber diariamente das suas águas? Tem mesmo? Em Ezequiel 34, de 14 a 15, diz assim. Ezequiel 34, de 14 a 15. Apacenta-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali, em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. O próprio Senhor quer apacentar as suas ovelhas. Ele usa os pastores, mas isso em nenhum momento tira dele o direito de apacentar as suas ovelhas. Ele usa os pastores para pregarem nos cultos. Ele usa os pastores nos gabinetes para aconselharem, para emprestar o ombro para chorar, para dar um abraço amigo, para estar ali para encorajar. Mas pastor nenhum pode roubar o lugar de Deus. Deus quer que as ovelhas aprendam a serem pastoreadas por Ele. Deus quer levar as suas ovelhas a comerem dele. Você come na palavra do culto, mas não é essa palavra que vai te sustentar. Essa palavra te encoraja, te desafia, mas a palavra que te sustenta, que te alimenta, é quando todos os dias você senta aos pés do Senhor e come dele. Comer da pastagem que vem dele, que é uma boa e incomparável pastagem. E só assim você encontra descanso e paz no seu viver. Aquela paz que excede todo entendimento, que não está atrelada às circunstâncias. Só tendo uma vida diária de comer nas pastagens que vêm do Senhor, você encontra descanso e paz no seu viver. E aí o Senhor me perguntou, e eu pergunto a mim e a você nesta noite: você tem encontrado e entrado no descanso de Deus? Ou tem vivido ansiosamente na sua própria força? Você tem comido nas mãos de Deus? Ou só come das mãos de homens nos cultos? Se você só come das mãos de homens nos cultos, você é infeliz, pobre, miserável, nu e cego, como diz em Apocalipse. Em Ezequiel 34, 16, diz assim: a perdida, isto é, a ovelha perdida, buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda, a ovelha gorda e a forte, a que se acha forte nela mesmo, eu destruirei. Porque apacentarei as ovelhas com justiça. Deus quer trazer direção. Deus quer trazer
cura e integridade de alma, de espírito e de caráter às suas ovelhas. As ovelhas que se rendem totalmente a Ele. E a pergunta que o Senhor me fez, e que eu faço a mim mesmo e a você nesta noite: você tem se rendido totalmente ao tratamento de Deus? Ou você acha que não mais precisa ser tratada por Ele? Você tem ficado uma ovelha gorda na sua autoconfiança e soberba? Ou você entende que não sabe nada e que precisa aprender muito do Senhor? Ficar só se alimentando de Deus e do culto e nunca obedecer à voz e ao chamado do pastor Jesus também é soberba. É a soberba de achar que pode continuar vivendo sua vidinha do jeito que lhe é favorável, sem pagar preço nenhum. A preguiça também é soberba, pois é a escolha de dar mais ouvido ao desejo da sua carne gorda e preguiçosa do que a voz do pastor Jesus, que lhe chama a sair para fora. Deixa marcado em Ezequiel e vamos abrir lá em João 10, tão conhecido e tão pouco vivido. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3 a 4, olha o que diz. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3 a 4. Para este, o porteiro abre o quê? A porta. As ovelhas ouvem a voz do pastor. O pastor chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas, as ovelhas, seguem o pastor, porque lhe reconhecem a voz. Sabe por que o pastor abre a porta e tira as ovelhas para fora? Para que elas não fiquem gordas. Para que elas façam o exercício de seguir e praticar as mesmas obras que o pastor faz. O pastor vai para a direita, a ovelha se levanta, anda e vai para a direita. O pastor vai para a esquerda, a ovelha se levanta, anda e vai para a esquerda. Ela não fica lá sentada no pasto. Vai lá, pastor. Vai lá, pastor Jesus. Eu estou aqui sentadinha, só vendo o senhor fazer. Gorda. Nós somos chamados a nos alimentar de Jesus para seguir a Jesus fazendo o que Ele faz. Você tem sido uma ovelha gorda ou uma ovelha que segue a Jesus na prática? Em Ezequiel 34, volta lá para Ezequiel. Ezequiel 34, 17 e 22. Ezequiel 34, 17 e 22. Olha o que diz o 17. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu julgarei. A gente está acostumado a ouvir lá em Mateus, que eu vou ler, que o Senhor vai julgar entre ovelhas e cabritos. Aqui não diz isso não. Aqui fala mais um detalhe. Fala aqui. Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ele vai julgar entre as ovelhas. E no versículo 22 diz: eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Deus vai separar ovelhas dos cabritos. Depois você lê isso lá em Mateus 25, 32.
No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32, fala que Jesus vai separar nos finais dos tempos as ovelhas dos cabritos. Só que até que chegue os finais dos tempos, a volta de Jesus, Deus está separando as ovelhas das ovelhas. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos quando Jesus voltar, no juízo final. Mas até lá o que Deus está fazendo? Separando ovelhas de ovelhas. Ui! Deus vai julgar as ovelhas que com seus pés, seu caminhar, suas escolhas, suas atitudes preguiçosas, acomodadas e egoístas vão pisar o pasto e contaminar as águas. Vê lá o que está escrito em Ezequiel 34, 18 e 19. Deus ainda falando. Acaso não vos basta a boa pastagem? Vocês não querem sair e comer da boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? Ele quis dizer que ao invés delas saírem para comer bons pastos no Senhor, andarem com Deus e irem comendo bons pastos, ficam andando a roda no mesmo lugar e pisando com os pés o mesmo pasto, até que esse pasto fique desgastado. E continua aqui, no versículo 18. E não vos basta o terdes bebido as águas claras, as águas cristalinas que vêm do Senhor e que descedentam? A vez de turvar o resto com os pés, ao invés de vocês deixarem fluir como correntes, rios de água viva de dentro de vocês, e quanto mais vocês deixam fluir para outras vidas, mais águas vão transbordar, mais águas vão fluir, e águas correntes não ficam turvas, águas correntes não ficam sujas, mas se vocês ficam parados como ovelhas gordas, essas águas param dentro de vocês e elas ficam turvas e contaminadas. Por causa da apatia, da comodidade, ficam ovelhas que ficam andando a roda e a roda e a roda, sem sair do lugar, sempre envolto da sua própria vidinha, daquela coisa mesquinha, e não fazem o que o Senhor está mandando fazer. E ficam pisando nos mesmos pastos, a grama fica desgastada, não deixa que as águas fluam correntemente do seu interior, e essas águas ficam turvas. Deus vai julgar as ovelhas que se tornam gordas por causa da comodidade e que egoisticamente empurram as ovelhas fracas para fora, ao invés de se disporem a ajudá-las em Deus. Olha o que diz em Ezequiel 34, 20 e 21. Ezequiel 34, 20 e 21. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. As ovelhas gordas ele vai julgar como ovelhas ruins. E as ovelhas magras, esbeltas, né? Vamos até brincar, as ovelhas saradas, porque fazem exercício espiritual, vão ser julgadas para o bem. E o versículo 21, visto que com um lado e com o ombro, quem faz isso? As ovelhas gordas, dás empurrões, elas estão tão gordas que elas vivem empurrando umas às outras. Só cuidando da vida um dos outros, para mexericar, para fofocar, para falar mal, em vez de se envolver com as vidas para encorajar, para ajudar, para levar a crescer, para dar amor, não. Estão tão gordas que ficam se batendo umas nas outras. E diz aqui, e com os chifres impelis as fracas até espalhar fora. Elas são tão gordas que a única coisa que elas sabem é pegar as fracas e empurrar para fora, para não ocupar o espaço delas. Ao invés de ajudar as fracas a ficarem fortes. E Deus vai julgar isso tudo. Você tem sido uma ovelha gorda
Ou você tem sido uma ovelha que fortalece outras ovelhas em Deus? Em Ezequiel 34, 25 fala assim, Deus ainda falando, farei com elas, isto é, farei com as ovelhas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto. Nossa, nós vemos tanto a Bíblia falando sobre deserto. E dormirão nos bosques. Aí você me pergunta, elas vão ficar no deserto ou no bosque? Decida. É porque quando a ovelha está aliançada e comprometida com o coração de Deus, ainda que ela esteja no meio de um deserto, ela encontra bosques no Senhor. Deus quer ter uma aliança de compromisso com suas ovelhas, mesmo que sejam em aparentes desertos, no meio de lutas, de perseguições, Ele quer se aliançar com você e você com Ele. E eu pergunto o que Deus me perguntou: você tem sido uma ovelha aliançada e compromissada com o meu coração? Ó ovelha, você tem sido uma ovelha aliançada e compromissada com o meu coração? Diz Deus. Compromisso não é feito só de palavras, mas de escolhas e atitudes práticas. Em Ezequiel 34, 26 diz assim: delas, isto é, das ovelhas, e dos lugares ao redor do meu outeiro, isto é, do meu monte, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Olha o que eu falei. O Senhor está fazendo amontoar, condensar nuvens que vão desaguar ao tempo de Deus. Em cima de quem? Das suas ovelhas. Não é das ovelhas, mas das suas ovelhas. Porque você pode ser ovelha de homem. Você pode ser ovelha de uma denominação. Você pode ser ovelha de um templo, de uma doutrina humana. Mas a chuva de avivamento e restauração e bênção vai vir sobre as ovelhas que Deus reconhece e que reconhece a Deus. Para experimentarmos essa chuva, temos que ser uma ovelha aliançada com Deus. Deus vai trazer segurança. Olha o que diz em Ezequiel 34, 27. Ezequiel 34, 27. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E estarão, as ovelhas estarão seguras. Aonde? Na sua terra. Que terra? Aquela que lá no início falou que Deus está trazendo. Você só vai ter segurança se você estiver onde Deus quiser que você esteja. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo. Significa que há ovelhas debaixo de jugo, debaixo de varas opressoras, e as livrar das mãos do que as escravizam. Existem ovelhas que são do Senhor e que estão vivendo debaixo da escravidão da religiosidade, da escravidão da doutrina humana, do despotismo humano. E o Senhor está levantando homens e mulheres com visão, com uma voz profética, que vão levar da parte de Deus libertação dessa escravidão. Você quer fazer parte disso? Em Ezequiel 34, de 27 a 29, eu já li. Não, agora 28 e 29. Ezequiel 34, 28 a 29, olha o que diz.
já não servirão de rapina aos gentios. Quantas ovelhas têm sido motivo de deboche dos gentios, dos ímpios? Por quê? Porque o mundo só vai reconhecer ovelhas de Deus quando verem nela um compromisso 100% com o coração e com a vontade de Deus. Enquanto o mundo ver ovelhas que seguem templos, líderes humanos, doutrinas, mas não expressam nem vivem a glória de Deus, vão ser motivo de escárnio. E diz aqui: e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. O Senhor promete que sobre as suas ovelhas já não haverá mais falta de verdadeiro alimento. O Senhor está trazendo ovelhas suas dos 4 cantos da terra para vir para os seus pastos comer verdadeiro alimento e já não mais sofrerão fome. Mas para experimentarmos tudo isso que foi falado, nós precisamos ser verdadeiras ovelhas. Verdadeiras ovelhas, e eu coloquei aqui diante do Senhor que Ele me deu 3 características fortíssimas de verdadeiras ovelhas de Deus. A primeira é que essas ovelhas, elas reconhecem Deus em todo tempo, em todo lugar e em toda circunstância. Por quê? Porque tem uma vida de intimidade diária com Deus. Abre lá em Ezequiel 34, de 30 a 31. Ezequiel 34, de 30 a 31, fala assim: saberão, porém, que eu, Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, não são qualquer ovelhas, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, não ovelhas do pastor A, B, C, D. Eu acho muito estranho quando um pastor, eu sei que é cuidado, que é zelo, mas às vezes passa dos limites. Quando alguém vai visitar uma outra igreja local, porque são nossos irmãos, e é repreendido pelo seu pastor, porque ele disse: você só pode comer do meu pasto. Você não tem pasto não, pastor. Você é só um mordomo. O pasto vem de Deus. Você não tem pasto não, pastor. Você é só mordomo. O pasto vem de Deus. E as ovelhas vão ser reconhecidas por serem ovelhas de Deus. E por serem ovelhas do pasto de Deus. E fala: homens sois. Vocês são homens. Mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. A segunda característica de ovelhas, de ser realmente verdadeiras ovelhas de Deus, é que elas não seguem voz estranha. A gente só usa isso para evangelismo e é errado. É errado. Porque quem ainda não se converteu não é nem ovelha. Como é que não vai seguir voz estranha? Isso é para a igreja. As ovelhas que são de Deus não seguem voz estranha. Não priorizam voz de homens. Não comem alimento estranho. Pois aprenderam a reconhecer a voz e o alimento do pastor Jesus. Porque comem diariamente do alimento de Jesus, independente dos cultos. Não vão ser enganados com voz estranha. Podem até ser enganados por um tempo, como eu fui.
Mas o Senhor vê o coração e rapidamente lhe tira desse pasto estranho com comida estragada. Em João 10:5, eu já estou terminando. Evangelho de João 10:5. João 10:5 diz assim: mas de modo nenhum, está falando das ovelhas, seguirão o estranho. Antes fugirão do estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 14 a 16. Jesus está falando, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai, que é Deus, me conhece a mim, e eu conheço o Pai, Deus, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um pastor. Isso não é evangelístico. Isso não é evangelístico. São ovelhas que ainda, como eu falei no início, que ainda estão com o coração preso aos países, que ainda não aprenderam a comer do pasto de Jesus. São ovelhas porque nasceram de novo, mas ainda estão comendo comida estragada, ainda estão errantes por aí. E o Senhor está falando, eu já tenho ovelhas comendo no meu pasto porque reconhece a minha voz, mas eu tenho outras ovelhas que estão em outros apriscos, perdidas. E eu vou chamar elas de volta. Elas vão voltar para o meu pasto e vão voltar a comer de mim. E a terceira característica para finalizar a mensagem de hoje, a ministração de hoje. A terceira característica das verdadeiras ovelhas é que elas fazem a mesma trajetória do pastor Jesus. Eu estou até repetindo, que isso já foi falado no meio da palavra, mas eu não me canso de repetir. Elas seguem Jesus de forma prática. Olha em João 10, de 3 a 4, que eu já li, leio de novo. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É de dentro para fora. Aquele que vive só voltado para dentro de si mesmo adoece. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Você não vai sozinho fazer a obra. Ele vai adiante de você como uma pedra angular, como modelo, como exemplo. E você segue porque você aprende a ficar com seus olhos fixos nele. E elas o seguem porque reconhecem a voz do pastor Jesus. Em João 9... volta um pouquinho, João 9, de 4 a 5 diz assim. João 9, de 4 a 5. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus está falando quem enviou Jesus? Deus. Então é necessário que nós façamos as mesmas obras que Deus. Enquanto é dia, a noite vem. Ei, os finais dos tempos estão chegando. Jesus está voltando. Quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz. Nós também. Porque fala que para nada serve o sal se tornar insípido, para nada serve o candeeiro se for escondido, se não for para iluminar toda a casa. Jesus é luz em nós e através de nós.
E o último texto hoje é João 14. João 14, 12 e 15. João 14, 12 e 15. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, isto é, que crê em Jesus, fará também as obras que eu faço. Você está fazendo as obras de Jesus? Vamos refrescar a memória. Jesus visitava os enfermos, os presos. Jesus ia visitar as viúvas e os necessitados. Jesus andava pela rua e ensinava a palavra de casa em casa, nas praças, nas campinas. Jesus encorajava, Jesus fazia discípulos. Ei, você está fazendo as mesmas obras que Jesus? E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Um dos mandamentos é ide e fazei discípulos. Outro mandamento, encorajai-vos uns aos outros. Outro mandamento, compartilhai as necessidades uns dos outros. Outro mandamento, amai-vos cordialmente uns aos outros. Outro mandamento, suportai-vos uns aos outros em amor. Outro mandamento, se alguém lhe bater na face, vira ao outro lado da face. Se alguém lhe tomar a capa, dá-lhe também a túnica. Se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2. Outro mandamento, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, não amaldiçoeis, abençoais. Outro mandamento, não falai mal um dos outros. E tantos outros mandamentos. E você canta, eu te amo, Jesus, mas não obedeço nada. Eu te amo, Jesus, mas faço tudo errado. Eu te amo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você é uma ovelha que ama o seu pastor Jesus, você precisa amar o pastor da sua igreja, sim. E quem está falando aqui é uma pastora. Se fosse, de repente, uma diaconisa ou uma obreira, dizer, está malhando os pastores. Mas é uma pastora, então eu tenho liberdade para malhar os pastores. Porque eu estou malhando a mim mesma. Eu não quero ser amada não, irmão. Diante de Deus. Quer me amar? De todo o coração. Obedeça a Jesus. Siga Jesus, seja como Jesus, seja um discípulo de Jesus. Não precisa me elogiar, me bajular, tirar foto comigo, me dar presentinho, não. Ame Jesus e obedeça a Ele. É a melhor forma de você demonstrar que também me ama. E se você é uma ovelha que ama o seu pastor Jesus, você obedece na prática os seus mandamentos. Amém? Que Deus abençoe você que ouviu hoje aqui no culto, presencialmente, que ouviu pelo Skype, que vai ouvir nesta gravação pelo CD ou pelo YouTube, pelo Facebook e por todos os books da vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.